bom. Bom dia, bom dia. Vamos começar, vamos continuar o nosso assunto, né? Nós estamos vendo a equação da reta no plano, no espaço. Agora vamos ver a equação do plano, tá? Equação do plano. Aí a equação do plano é no espaço, é sempre no R3, né? Que no plano, o plano é o próprio plano, então tem que ser no R3, tá? Equação do plano. Tá? No R3 então, tá bom? Olha, é o seguinte, em se tratando de plano, é assim, a gente tem que ter para ter um plano bem determinado, um único plano, a gente tem que ter um ponto pelo qual ele passa e um vetor que seja perpendicular a ele, tá? Então, digamos aqui é o meu espaço, eu tenho um ponto aqui e um vetor aqui, né? Um ponto e um vetor. E aí então tem um único plano no espaço que passa por esse ponto e é perpendicular a esse vetor aqui, ele é perpendicular, tá? Então para a gente determinar um plano a gente vai considerar isso, um ponto e um vetor, tá? Poderia ser um ponto e dois vetores, e aí o plano que passa por esse ponto é paralelo a esses vetores, mas assim é mais fácil que envolve um vetor só, né? Então eu vou pegar aqui, digamos que são dados aqui P0, um ponto do espaço, um ponto esse é um ponto fixo do espaço, tá? E N um vetor. A, B, C, um vetor fixo também do espaço e não nulo, tá? Então, como ali, olha, então eu tenho aqui, eu vou desenhar aqui o meu sistema de coordenadas, né? Retangular tridimensional, está aqui o eixo Z, pensa naquele canto da sala que eu vivo falando aqui, eixo Y, eixo X, eixo Y, e aqui o ponto, bem aqui o ponto, ó. Tá? E aqui é o ponto P0. E aqui o vetor, N. Tá? Aí eu quero o ponto. Claro que quando você tem um vetor N assim, e você vai representar esse vetor no espaço, ele vai ser um vetor aqui, porque essas componentes aqui se referem a um ponto aqui que você marca aqui aquele representante dele. Mas como é um vetor, você pode representá-lo em qualquer outro lugar do espaço. Eu estou representando aqui no ponto, tá? Ok, aí eu quero o plano que passa por esse ponto e é perpendicular a esse vetor, que nem eu fiz ali um plano aqui assim, ó. Aqui assim, ele está passando lá por trás, digamos. O quadro fura ele bem aqui, assim. O eixo fura ele bem aí, o eixo Z. Tá? Então é isso. Digamos que esse plano é perpendicular a esse vetor, né? Lembrem sempre que esse plano aqui é só um pedaço do plano, né? O plano ele é ilimitado, conforme eu vivo dizendo também. Isso aí é só um pedaço do plano, tá? Ok, aí eu vou pegar um ponto qualquer do plano, um ponto genérico do plano, que eu vou chamar de P, né? Então aqui P, um ponto genérico do plano de componente x, y, z, tá bom? Olha, eu estou contando que vocês estão pegando a aula que está lá na sala Moodle, estão baixando de lá, estão vendo aí no celular, porque eu não vou ficar escrevendo um monte de coisa que até é ruim pro aprendizado, né? Então, eu poderia escrever aqui, olha, vou P0, um ponto fixo do plano. N, um vetor fixo e não nulo perpendicular ao plano. Um ponto genérico, eu não vou escrever tudo isso, assim, se vocês vão acompanhando lá, tá? Então, é bom aqui que dessa maneira eu acho que vocês aprendem melhor, né? Porque se concentra no que é essencial
entende e depois você já tem lá tudo escrito, né? Tá bom? Vamos combinar assim, né? Tá ok. Pois bem, continuando. Então eu tenho aqui o meu ponto genérico do plano. E aí eu vou considerar o vetor P menos P0, tá bom? Quem é esse? Sim, antes disso, eu vou pegar este vetor aqui, ó. Este vetor aqui vai lá por baixo. É o vetor P, que tem as mesmas componentes do ponto P, do ponto P0. P0, o vetor P0, que tem as mesmas componentes do vetor P, P0. É o vetor P0 que tem as mesmas componentes do ponto P0. E agora eu vou considerar o vetor P aqui, vai aqui por baixo, aqui, o vetor P, que tem as mesmas componentes do ponto P, tá? E aí eu considero o vetor P menos P0. É aquele vetor que fecha o triângulo, né? Que sai do P0 para o P, conforme já falamos aqui. Então é esse vetor aqui, ó, é um vetor que tem como representante este segmento aqui. Este é o P menos P0, tá? Observem que o ponto inicial e o ponto final desse segmento estão no plano. Então esse vetor é paralelo ao plano e, portanto, ele é perpendicular a este vetor aqui. Este vetor N, ele é perpendicular a todos os vetores que são paralelos ao plano, porque o N é perpendicular ao plano, né? Então esse vetor aqui, ele é perpendicular ao vetor N. Então o produto escalar desses dois vetores é zero. Então se eu fizer N, produto escalar com P menos P0, né? Isso é zero, porque eles são perpendiculares, né? Então aí eu vou substituir aqui as componentes desses vetores. Aqui o N é ABC, o P é XYZ, o P0 é aqui X0, Y0, Z0. E vou obter então uma coisa assim, ó. Vou obter uma coisa assim. O N, A, B, C. Produto escalar com o P, né? O P aqui, ó, né? Que é XYZ, menos o P0, que é X0, Y0, Z0. Tá? Pronto, isso aqui é uma equação, então. Envolve o produto escalar, né? Que relaciona o ponto genérico do plano com o ponto pelo qual passa o plano, que eu considerei inicialmente, e o vetor. Então é uma equação que amarra aí os pontos genéricos do plano, né? Vamos chamar para essa equação de equação vetorial do plano, tá? Então aqui temos a equação vetorial do plano, conforme está escrito aí na nota de aula, tá? Eu não vou escrever aqui a equação, vou só falar, tá bom? Equação vetorial do plano. Tudo bem? Tudo bem? Aí a gente desenvolve a equação vetorial. Desenvolve a equação vetorial. Vou fazer essa subtração aqui, ó. A, B, C, produto escalar com... Como é que eu subtraio esses dois? Primeiro menos o primeiro, segundo menos o segundo, terceiro menos o terceiro. Então vai ficar x menos x0, y menos y0, z menos z0, tá? Igual a zero. E agora eu vou efetuar esse produto escalar, tá? Vou efetuar o produto escalar. Como é que a gente faz o produto escalar, o produto interno? Multiplica primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro e soma, né? Então vamos lá. Primeiro com primeiro, A, x menos x0, mais, segundo com segundo, B, y menos y0. E terceiro com terceiro, C vezes z menos z0, igual a zero, tá? Isso aqui é uma outra equação também que aparece muito nos exercícios, tá? É uma equação do plano também, chamada equação escalar do plano. Equação escalar do plano, que ela veio de um produto escalar, né?
Aí você desenvolve a equação escalar, né? Multiplica aqui, usando a propriedade distributiva lá também, ó. Multiplica aqui primeiro com o primeiro, segundo com o primeiro, aqui, este com o primeiro e este com o segundo. Então vai ficar ax menos ax0. Aqui a mesma coisa, vai ficar by menos by0. E aqui também vai ficar c menos z0, tá? Igual a zero, tá? Aí o que tem variável você deixa no primeiro membro, o que não tem, você põe para o segundo membro. Então aqui, ó, tem variável, que é a variável x, aqui também. Então vai ficar ax mais by mais cz. E o que não tem variável, essas coisas aqui, porque isso aqui é dado, né? O A do vetor, o x0 do ponto, né? Aqui também, isso é dado, isso aqui é dado, então vai ficar ax0 mais by0 mais cz0, tá? Tudo isso aqui é uma constante, porque são essas coisas, as componentes do ponto e as componentes do vetor. É como se você estivesse fazendo o produto escalar desses dois aqui, ó, né? É o produto escalar do vetor n com o vetor p0 com a setinha, né? Tá certo? Então eu vou chamar para isso aqui de uma constante d, tá? D. E aí eu tenho, então, fica assim, ax mais by mais cz igual a d. Isso aqui lembra muito a equação geral da reta, né? Se não tivesse esse cz aqui e fosse tudo no plano, seria a equação geral da reta. Por isso a gente vai chamar para isso aí de equação geral do plano. Equação geral do plano. Então nós vamos trabalhar para plano no espaço, nós vamos trabalhar com essas três equações, tá? A equação vetorial, a equação escalar e a equação geral. Então a gente trabalha inclusive mais com a equação geral mesmo, tá? Ok, é isso que é a equação do plano. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar um ponto mesmo e um vetor e vamos determinar a equação dele, né? Vamos determinar a equação geral dele, direto. Então, vamos pegar um ponto aí, um exemplo que está nas nossas notas de aula aí. Eu tenho aqui no computador, deixa eu ver aqui. Essa aqui. Eu vou pegar o ponto 1, 2, 3, então um exemplo, né? Exemplo. Eu vou pegar como P0 o ponto 1, 2, 3. E como o vetor normal, eu vou pegar o vetor, deixa eu ver aqui, 2, 1, 4. 2, 1, 4. E aí eu quero o plano, a equação geral do plano que passa por esse ponto e é perpendicular a esse vetor, tá? Você pode fazer o desenho dele, não está pedindo o desenho, mas vamos tentar fazer, né? Ó, assim, aqui está o eixo Z, como sempre, eixo X, eixo Y, o ponto, 1, 2, 3, ó. 1 do X, 2 do Y, então você marca aqui, 3 do Z. 1, 2, 3. Essa altura aqui, você põe aqui, ó, perpendicular ao plano XY. Né? Esse é o ponto P0. O plano passa por esse ponto. Agora o vetor 2, 1, 4. 2 do X, 1 do Y, 4 do Z. 4 aqui, ó. Você pega essa altura e põe aqui, ó. Vai dar por aqui, assim, ó. É um vetor aqui, assim, ó. É um vetor aqui, ó. É um vetor grande, só que esse efeito aí de você colocar o que é tridimensional
no plano, aí dá a impressão que ele é pequeno, mas se você olhar de outro ângulo, ele é maior. E aí, então, eu vou considerar ele aqui, ó. Vou considerar o plano, o vetor aqui, ó. Esse é o vetor n, tá? Aí eu vou ter um plano aqui, assim. Aqui um pedaço desse plano, né? Tá? Eu quero a equação desse plano. Vai ser um plano aqui, assim, né? Esse vetor é perpendicular a todas as retas contidas no plano, tá? Olha, você pode obter diretamente a equação geral dele, né? Porque, olha, vejam a equação geral. Aparece aqui as componentes do vetor normal, que nem na equação geral da reta, né? Lembra da equação geral da reta? Quando eu tinha a reta aqui, os coeficientes do x e do y eram as componentes de um vetor perpendicular à reta. Aqui também, só que é um plano. Aqui A, B, C, esse ABC são esses aqui, ó. Então, eu vou ter 2x mais 1y mais 4z. Pronto, eu já tenho a minha equação geral quase toda, só está faltando o segundo membro, que é o d, né? Então é o d igual a d. Então, quando eu encontrar esse d, eu vou ter a minha equação geral, tá? Como é que eu encontro esse d? Olha, eu sei o seguinte, que todos os pontos do plano satisfazem essa equação. Quando eu pegar um ponto do plano, colocar o x do ponto aqui, o y do ponto aqui, o z do ponto aqui, vai dar uma igualdade. Então eu vou pegar esse ponto aqui que foi dado e ele é um ponto do plano. E vou jogar aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 1, 2, 4, o z do ponto que é 3. D, tá? Isso aqui, olha, dá 2 mais 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Então o D é 16. Pronto, então esse D, achei ele, é 2x mais y mais 4z igual a 16. Essa é a equação geral do plano, tá? É um jeito de você obter a equação geral diretamente, tá bom? Mas você pode fazer por esse processo também aqui, ó. Você pode fazer por esse processo também, tá? Você começa da equação vetorial, né? Outro processo para você obter a equação do plano. Você começa daqui, ó. Esse aqui é o vetor. 2, 1, 4. Produto escalar com o vetor, o ponto genérico. Menos o ponto. 1, 2, 3. Pronto, você começa daqui e você chega também na equação geral. É a mesma conta, né? Vamos ver aqui, olha, por exemplo. Aqui vai dar 2, 1, 4. Opa, vezes, aqui vai dar x menos 1, y menos 2, z menos 3, igual a 0. Faz o produto escalar. 2 vezes x menos 1, 1 vezes y menos 2, 4 vezes z menos 3. Aqui é a equação vetorial, aqui é a equação escalar do plano, né? Aí desenvolve essa aqui, olha, vai ficar, multiplica aqui, ó, vai ficar 2x menos 2, y menos 2, 4z menos 12. Deixa o que tem variável aqui no primeiro membro. Aqui vai ficar, olha, menos 2 dá menos 4, com menos 12, menos 16. Aí passa o que tem o 16 para o segundo membro. Tá? É isso. Aí você obtém de novo aqui a equação. A mesma equação, tá? Então você pode obter a equação geral diretamente ou seguir esse processo aqui, tá? Tá bom? Então essa é a equação desse plano. Olha esse plano aqui no computador. Bora ver aqui. Deixa eu só colocar na posição. Olha, tá aí, ó. Bora ver. Tá aí o plano, olha.
o ponto aí, olha, o ponto que ele passa, tá aqui, ó. Deixa eu colocar os eixos na posição que a gente sempre usa. Ó, esse aqui é o plano tá transparente, o plano, tá? Eu fiz ele assim transparente, justamente para a gente ver. Então, o ponto, olha, observem, é 1 do x, 2 do y e 3 do z. Olha, essa altura aqui, 3, é a mesma altura aqui, tá? Isso tudo aqui, esse 1, 2, 3, essas retas pontilhadas, tracejadas azuis, elas estão lá atrás do plano. Elas estão aparecendo porque o plano está transparente, ó. Elas estão lá atrás, tá? Por isso que é bom no computador que você gira, né? Você faz o que quer. E aí está aí o vetor perpendicular ao plano. Olha, você olhando aqui assim, você vê que ele é perpendicular mesmo, né? Ele está meio inclinado para cá porque o plano está meio inclinado também aqui, tá? É isso. A equação desse plano é esta aí. 2x mais y mais 4z igual a 16. Eu poderia perguntar para vocês assim, olhando aqui para a equação do plano, eu pergunto para vocês, encontre o ponto no qual o plano toca o eixo z. Encontre o ponto no qual o eixo z fura o plano, né? Poderia ser uma questão essa de uma prova, né? E aí como é que vocês iam fazer? Você tendo a equação do plano, como é que você encontra a interseção desse plano com o eixo z? Você tem que pensar assim, ó. Os pontos do eixo z, eles têm a característica de que a componente x e a componente y desses pontos são zero, né? Todo ponto do eixo z, o x é zero e o y é zero, e o z é alguma coisa lá que corresponde ao ponto. Então você vem aqui nessa equação e faz x igual a zero, y igual a zero, tá? E aí você vai achar, né, tá bom? Então você vem aqui e faz x igual a y igual a zero nessa equação, ó. Faz zero aqui, vai ficar 4z igual a 16. Passa o 4 para cá dividindo, você vai ter z igual a 16 sobre 4, que é 4, tá? Então, o ponto no qual o plano toca o eixo z, o x é 0, o y é 0 e o z é 4, tá? É assim que a gente trabalha com essas equações, né? Olha, se você olhar lá na figura, olha, vamos olhar lá na figura, ó. O ponto que o plano toca o eixo z, ó. Bem ali no 4, tá? Bem ali no 4, tá? Olha, um conselho para vocês se darem bem nessa matéria, tirarem excelente, e não só tirar excelente, entender mesmo, né? Entender profundamente, ser o cara do cálculo 2. É assim, você faz tudo analiticamente e tenta interpretar geometricamente, usando um software aí, né? Pode ser o GeoGebra, tem alguns que podem ser baixados até para o celular, né? Ou o Maple mesmo, né? O Maple mesmo, tá bom? E aí, eu não sei usar o Maple, não sei usar o GeoGebra. Vai no YouTube, pega uma aula lá, né? Pronto, hoje em dia, para não saber uma coisa, é difícil, né? Só se não quiser, né? Eu quero fazer uma mesa, nunca cortei uma madeira. Vai lá no YouTube, tem um cara lá, um monte de cara te ensinando, né? Eu quero usar o Maple, nunca... Vai lá no YouTube, tá bom? Então, você faz isso, é muito bom, porque você faz analiticamente e depois vê geometricamente, e aí aquilo ganha um significado para você. Ele fica muito mais assimilado na sua cabeça se você fizer geometricamente. Aí eu pergunto, agora que a gente já sabe, né? Em que ponto esse plano toca o eixo X? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que igual a zero? O X? Não, né? Eu vou fazer o Y e o Z, né? Y e Z igual a zero. Aí, ó, o Y é 0, o Z é 0. Vai ficar 2x igual a 16. Então, o x é 8, né?
passa o x é 8. Passa o 2 para cá dividindo. Então, o ponto no qual ele toca o eixo x é o x é 8, o y e o z são 0. Tá? É isso. Ah, eu já fiz analiticamente. Eu vou ver lá geometricamente agora, para ver se bate, né? Bora ver. Eixo x, ó. O eixo x é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá ali, ó. Ele toca ali no 8, ó. Aqui no 8, tá vendo? Em que ponto ele toca o eixo y? Ah, não mostra no desenho, né? Mas eu sei fazer analiticamente, até de cabeça. Qual é esse ponto? Fala aí para mim. Y igual a 16, né? Você faz lá o x e o z igual a 0, o y igual a 16. Aí eu não fiz, me deu preguiça nessa hora. Tá? Mas eu poderia fazer, era só aumentar aqui o domínio da função. Olha, essa é a função que eu representei. Só que eu resolvi colocar do menos 2 ao 10, do menos 2 ao 8. Eu tinha que colocar o y do menos 2 ao 17, pelo menos, que aí dava, né? Tá bom? Para aula da tarde eu faço isso. Ok, acabou nossa parte essa parte aí de equação do plano. Olha aí, acabou essa parte de equação da reta, equação do plano. Vamos entrar no outro assunto, né? Funções de uma variável real a valores. No RN. Tá? Olha, esse título aí já diz tudo, tá? O que que é? Nós vamos estudar funções de uma variável, essa variável é um número real, ela assume valores reais, e o contradomínio dela é o RN, dessas funções, tá? Esse tipo de assunto, ele também é chamado em outros livros de curvas, simplesmente curvas. Ou também é chamado em outros livros ainda de funções vetoriais. Vamos ver por que eles têm esses outros nomes também, quando a gente estiver estudando aqui, tá? Então, funções de uma variável real a valores em Rn. Isso aqui é assim, funciona assim. Eu vou pegar um subconjunto dos reais, tá? Pode ser um intervalo, pode ser uma reunião de intervalos, pode ser muitos conjuntos, mas normalmente a gente vai trabalhar com um intervalo ou reunião de intervalos. E aí eu vou pegar uma função que eu vou chamar de alfa, diferente das funções do cálculo 1, que a gente chama sempre de f, é que eu vou chamar de alfa. Alfa, beta, gama, é assim em geral a gente usa essas letras gregas para simbolizar essas funções aí. Eu vou pegar alfa, vai ser uma função de A em Rn. Em Rn, tá? Esse Rn aqui pode ser o R2, pode ser o R3, você vai pegar um N e vai trabalhar com aquele N, 2, 3, né? Não vai mudando esse N não, esse N é fixo. Essa função, ela pega um ponto daqui, um número daqui, que eu vou chamar de t, e ela transforma isso numa ínupla, que eu vou chamar de alfa calculado em t, alfa t, tá? Vai ser assim, tá? Nós vamos interpretar essas funções dessa maneira aqui, olha. Olha, em geral, vou desenhar a reta numérica na vertical aqui, tá? E aí, isso aqui é o número real, é o conjunto dos reais, a reta numérica. Tem aqui o 0, 1, 2, estão marcados aí. E aí, aqui dentro está esse conjunto, está o conjunto que é o domínio da minha função, ó. Esse é o conjunto A aqui, ó. É o conjunto A. E aí, a minha função, ela pega pontos daqui, que eu estou simbolizando um genérico por t, e transforma em um elemento do Rn, né? Aí aqui complica um pouco, porque a gente só consegue desenhar o Rn quando é o próprio R, que é 1, é o R2 ou o R3. A gente não vai considerar muito o n igual a 1, porque aí vai ser uma função de R em R, que são as funções do cálculo 1, que vocês já estudaram muito. Então a gente vai dar mais ênfase para n igual a 2, n igual a 3, tá? Porque esses daqui são novos, né?
não foram vistos no cálculo 1, a gente consegue desenhá-los, né? Aqui é o plano cartesiano, aqui é o sistema de coordenadas retangular tridimensional, mas também a gente vai considerar n igual a 4, né? Mas aí não vai poder desenhar mais, n igual a 5. Então, bem aqui vai estar o Rn. Se a gente puder desenhar, se for R2 ou R3, a gente desenha, senão a gente considera só analiticamente mesmo, tá? Então, bem aqui vai estar o Rn, vou desenhar assim, pensa que aqui é o Rn, né? E aí, bem aqui vai estar um ponto do Rn, que é o alfa de t, tá? É dessa maneira que a gente vai interpretar essas funções. Essas funções, elas vão ser como que uma regra que associa a cada ponto, a cada elemento do A, um subconjunto de R, né? Um elemento do Rn, uma ênupla, que pode ser um par ordenado, pode ser uma terna, tá bom? É isso. Olha, por exemplo, vamos pegar aqui, se o n fosse 2, por exemplo, né? Se o meu n fosse 2, então seria assim, ó, eu ia ter aqui o R, eu ia ter aqui o A, tá? O alfa, e aí o R2, que é o plano cartesiano, tá? Então, aqui x e aqui y. E aí, essa função, ela vai pegar um elemento daqui e vai transformar num elemento daqui, num par ordenado, tá? Esse par ordenado, ele tem uma abscissa aqui, x, e tem uma ordenada, o y, tá? Tem o y dele aqui, tá bom? Agora acontece o seguinte, conforme eu vou atribuindo valor, vou pegando pontos daqui e vou calculando lá, eu vou calculando aqui, assim, vai dando outros pontos. Então, esse x aqui, ele vai mudando, conforme eu mudo os números que eu pego aqui no domínio. Então, essa abscissa, ela é uma função de t também, tá? Então, vou representar assim, ó, tá bom? E o y também vai mudando o y. Então, ele também depende do t. Então, a minha função alfa de t, eu vou escrever essa função assim, ela vai ser o par x de t, y de t, tá? Onde esse t aqui tá no domínio lá, porque a minha função agora para n igual a 2, ela vai ser assim, vai ser A, um subconjunto da reta, tomando valores no R2. Ela vai transformar cada ponto daqui num par ordenado, que é esse aí, tá? E aí tem que ver o seguinte, isso aqui é uma função de t, é uma função de uma variável real tomando valores da reta, é uma função do cálculo 1 essa função aqui. E essa também é uma função do cálculo 1. Essas funções aqui são chamadas funções componentes da minha função alfa, elas são funções que a gente sabe trabalhar com elas. Eu sei calcular o limite, a derivada, a integral dessa função. E é dessa maneira que a gente vai estudar essa função alfa. Vai ser fazendo coisas dessas daqui, coisas que a gente sabe fazer, e aí, a partir dessas coisas que a gente faz aqui nessas, a gente tira conclusões a respeito dessa. Por exemplo, a gente vê o vetor tangente, a reta tangente, o comprimento do arco dela, né? Vamos ver isso futuramente, tá? Então, quando eu tenho n igual a 2, a minha situação é essa. Eu vou pensar que essa função, esse tipo de função aí, ela transforma números em pares ordenados, tá? E esses números escolhidos dentro de um domínio que eu especifico ou calculo ele, né? Tá? Se o n for igual a 3, aí eu vou pensar o n igual a 3, a minha função vai ser uma regra que pega pontos do A contido em R, tomando valores no R3, tá? Tomando valores no R3. Ela vai pegar um número daqui e vai transformar aqui numa terna ordenada. E eu vou pensar isso dessa maneira assim, ó. Eu tenho aqui a reta real, tenho aqui um subconjunto da reta real, que é esse aqui, é o domínio da minha função, tá? E ela pega pontos daqui
e transforma esses pontos em pontos do espaço, pontos do R3. Aquele lá que é daquele jeito, né? Z, X e Y, tá bom? Então, ela vai pegar esse T e vai transformar num ponto aqui, alfa de T, tá bom? Esse alfa de T, conforme a maneira de representar pontos no espaço, né? Aqui é um X, aqui é o Y dele, e essa altura aqui é o Z dele, né? É o Z dele, né? Mas conforme eu vou pegando outros pontos aqui e calculando a minha função neles, isso vai dando outros pontos aqui. Então o x, o y e o z vão mudando, de acordo com a mudança aqui. Então o x é uma função do t, e o y também, e o z também. E esse ponto aqui, ele é uma terna, assim então, ó. Tá? Isso aqui são funções lá do cálculo 1. É t ao quadrado, é seno t, cosseno t, tá? É isso. E essas funções vão ser chamadas de funções componentes da minha função alfa, tá? É isso. Agora, se o n for 4, não dá para fazer esse desenho, mas você considera as funções componentes dela, tá? Ok. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, vou pegar essa função aqui, ó. Vou pegar essa função aqui. Olha, vai ser o caso dessa. Esse A aqui que eu estou pegando aqui, às vezes ele é todo o R, ele é o próprio R, né? Não tem problema, que todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Então, vai ser o caso desse meu exemplo aqui. Então, exemplo. Exemplos, né? Primeiro aqui, ó, eu vou pegar alfa de R, o meu A é o próprio R agora, tá? Tomando valores no R2. Ela vai pegar um T e vai levar aqui num alfa de T, quem é esse alfa de T? Alfa de T é t quadrado, tá? Por exemplo, tá bom? É uma função do R no R2. É uma função de uma variável real a valores no R2, tá? Ela pega um número real e transforma num par de números, tá? As funções componentes aqui quais são? O x de t é o t. O y de t é o t quadrado, tá? Nesse exemplo genérico aqui, o x de t é t. O y de t é o t quadrado, nesse caso, né? Tá bom? E às vezes, a gente, em vez de escrever a função desse jeito aqui, a gente escreve assim, ó, x igual a t. Muitas vezes vamos adotar isso. A gente pega aqui e escreve x igual a t, y igual a t quadrado. Fica subentendido que esse x depende do t, e esse y também, né? Escreve só desse jeito aí. Ou se você, essas aqui são as funções componentes da função alfa, eu quero expressar isso, você faz assim, ó. Alfa, 2 pontos. A função alfa é isso. Isso aqui é outra maneira de você dizer isso aqui, de você escrever isso aí, tá? É isso, tá bom? E aí, então, você vai pensar essa função aí, como você vai pensar essa função? Vai pensar assim, ó. Vai pensar assim. Você vai ter aqui a reta real, tá? O domínio é toda a reta, então não tem aquele subconjunto, é toda ela, certo? E aí você tem aqui o 0, tem o 1, tem o 2, tem o -1 e assim por diante, tá? Ela vai pegar esses números e vai transformar em pares de número. Em pares de número, tá? Então... Então, aqui está o eixo X, eixo Z, aqui está o eixo Z, eixo Y, eu estou no plano, né? Eixo X, tá certo? E aí você calcula, por exemplo, alfa de -1
Quanto é? Olha, o t é menos 1. Aí você coloca aqui, ó, menos 1 e menos 1 ao quadrado. Então vai ser menos 1, 1. Alfa de 0. 0 e 0 ao quadrado. Alfa de 1. 1 e 1 ao quadrado. Alfa de 2. 2 e 2 ao quadrado. E aí, por exemplo, alfa de menos 1. Representa aqui, ó. Menos 1 e 1. Tá? Esse é o alfa de menos 1. Então você diz que esse ponto aqui foi levado aqui. Tá? Esse ponto foi levado lá. Tá? Mas não põe isso aqui que vai encher muito de risco o teu. Tá bom? Alfa de 0, esse ponto aqui. Veio aqui, no 0, 0. Esse aqui é o alfa de 0. Tá? Eu digo que o 0, 0 é o valor da função no 0. O menos 1, 1 é o valor da função no menos 1. Tá? Esse ponto aqui foi levado aqui, ó. No 1, 1. O 2 foi levado no 2, 4. Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é 1, 2, 3, 4. Tá? Esse é o alfa de 2. Tá bom? Esse é um jeito de você pensar nessas funções, tá? Então, uma outra maneira de você pensar nessas funções é assim, olha. Uma outra maneira de você pensar nessas funções é assim, ó. Tá? Então você tem essa função aí que leva t em t quadrado, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é um funil. Isso aqui é um outro funil. Tá? Essa é uma máquina. É a máquina alfa. Ela pega um número, por exemplo, 2, joga aí, processa, e ela joga aqui o resultado 2, 4. Tá? É um jeito de você pensar nessas funções, tá? Essa é a parte lúdica da aula. Tá? A função é uma máquina, tá? Ela pega número e transforma em par de números, tá bom? Ela pega o número, processa e tchum, joga lá, tá? Tá bom? Então é com esse tipo de coisa que a gente vai trabalhar, tá? Esse tipo de coisa que a gente vai trabalhar. Vamos ver mais um aqui, Sim, eu esqueci de falar uma coisa. Uma outra maneira de você interpretar essas funções, é assim, ó. Em vez de você pensar que ela leva números em pares de números, você pensa que ela leva números em vetores. Por exemplo, o menos 1, que vai aqui no menos 1, 1, você pensa que, em vez de você pensar que ela transformou este número neste par de números, neste ponto, você diz que ela transformou este número, menos 1, naquele vetor. O 0 transformou no vetor nulo. O 1 transformou nesse vetor aqui. O 2 transformou nesse vetor aqui. Tá? Você pode pensar dessa maneira. Quando você pensa dessa maneira, essas funções são chamadas de funções vetoriais. Por isso que é a razão daquele outro nome para esse assunto. Em vez de função de uma variável real a valores no Rn, funções vetoriais. Quando você está vendo a coisa dessa maneira, esse vetor aqui é chamado vetor posição da função. Vetor posição da função. Então aqui é o vetor posição da função correspondente ao t igual a 2. Tá? O 2 foi transformado naquele vetor por essa função, tá bom? Então é outra maneira de você pensar isso. Tá? Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma função que a gente vai trabalhar com ela de vez em quando. Segundo exemplo aqui. Uma função, mas essa função aqui, ó, deixa eu escrever aqui melhor. Essa função ela vai ser assim, ó, t, cosseno t, seno t,
t sobre 4. Mas esse t eu quero que ele fique aqui no intervalo 0 mais infinito. Aí não tem igual, né? Mais infinito, tá bom? Eu quero isso. É uma maneira de você apresentar essa função. Em vez de você colocar naquela linguagem de domínio contra domínio, você coloca assim, ó. Aqui estão as funções componentes e aqui está o domínio, tá? Mas tá, eu quero colocar daquela maneira lá. Colocando daquela maneira, seria assim. Eu tenho a função alfa daquele conjunto ali, 0 mais infinito, tomando valores no R3, porque são 3 componentes, tá? Ela pega um ponto daqui e transforma em um ponto do R3, ou em um vetor do R3, se você quiser pensar em termos vetoriais. Esse ponto é esse aqui, tá? Cosseno t, seno t, t sobre 4, tá? Ok, então uma outra maneira de você apresentar a função, apresenta direto assim, tá? As funções componentes aí são o x de t é o cosseno t, o y de t é o seno t, e o z de t é o t sobre 4, tá? Ou então você apresenta daquele outro jeito. O x é cosseno t, o y é seno t, o z é t sobre 4. Outra maneira de você apresentar a função. Às vezes são chamadas equações paramétricas da função, também, para fazer analogia com as equações paramétricas da reta, né? Eu quero evidenciar que essa aqui são as funções componentes da minha função alfa. Pronto, tá? É o jeito de você se expressar em se tratando desse assunto. Aí você vai pensar essa função aí dessa maneira aqui, assim, olha, você vai... você tem aqui... Você tem aqui a reta real aqui, tá? Essa aqui é a reta real, mas agora o seu domínio não é mais todo mundo, né? Seu domínio aqui começa aqui no 0 mais infinito, então só tem aí para frente. Eu vou colocar aqui alguns pontos, como envolve cosseno, seno, eu vou colocar aqui arcos notáveis, né? Π sobre 4, π sobre 2, π, porque são esses que a gente sabe calcular cosseno e seno de cabeça, né? Cosseno de 1, quanto é? Tem que ter uma calculadora, né? Aí você pega alfa, que é a sua função, ela transforma pontos daqui em pontos do R3, tá? Então aqui z, eixo x, eixo y, tá certo? E aí, por exemplo, eu vou calcular aqui a minha função no alfa de 0. Quanto é alfa de 0? Vai ser. O t é 0, né? Então você coloca 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, né? Vai ser cosseno de 0, seno de 0, 0 sobre 4, que vai dar, cosseno de 0 é 1. 1, seno de 0 é 0, 0 sobre 4 é 0. Então ela pega pega o 0 aqui e leva no ponto 1, 0, 0, que é um ponto aqui no eixo x, né? Então esse ponto aqui é o alfa de 0, tá? Alfa de π sobre 2, vamos colocar aqui, π sobre 2. Vai ficar cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2, π sobre 2, tudo por 4. Vai ficar, cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. π sobre 2 dividido por 4, π sobre 8. Né? Tá aqui, é um ponto do plano YZ, né? Então é um ponto aqui, o Y é 1, o Z é π sobre 8. π sobre 8 está por aqui, assim, digamos. É um ponto aqui, ó. Esse é o alfa de π sobre 4. Tá? Alfa de π vai ser cosseno de π, seno de π, π sobre 4.
Cosseno de π, menos 1. Seno de π, 0. Π sobre 4, né? É um ponto do plano XZ, né? Está aqui para trás, olha, porque o x é menos 1. Menos 1. 0 do eixo y. Π sobre 4 é o dobro disso aqui, né? É um ponto aqui assim, ó. Esse é o alfa de π, tá bom? É isso, tá? Ela transforma pontos desse intervalo 0 mais infinito em pontos do R3, tá? Se você quiser dar o enfoque vetorial, aí o 0 é levado nesse vetor aqui. O π sobre 4 nesse aqui. O π sobre 8 nesse aqui. O π sobre 4 nesse aqui. Se você quiser dar o enfoque vetorial. Esses vetores são vetores posição da minha função alfa, tá? Tá ok? É isso, é assim que a gente trabalha, né? Por exemplo, eu pego uma outra função aqui, ó. Vou pegar uma outra aqui, ó. Alfa de t igual a raiz de t. Log natural de t, né? Seno t. T ao quadrado mais t. É uma outra função. Só que é uma função agora, essa função aqui só pode ter maior que 0, só pode ter nesse intervalo, que eu não posso calcular logaritmo de 0 e nem de número negativo. Aqui também, então tem que ser ali naquele... Tá? Se você pensar, essa é uma função aqui do intervalo 0 aberto no 0 mais infinito, tomando valores no R4. No R4, tá? Ela pega um ponto daqui e transforma num alfa de t, que é esse aí, né? As funções componentes aqui são x1 de t igual a raiz de t, x2 de t igual a log natural de t, x3 de t igual a seno t, né? Seno t, x4 de t igual a t quadrado mais t, tá? É uma função. Não dá para a gente fazer esse desenho aí, porque está no R4. Mas mesmo assim a gente trabalha com elas, tá? Trabalha tudo analiticamente. Trabalha só com essas funções componentes, tá bom? Ok. Olha, com relação a isso que eu estou escrevendo aqui, ó, né? Ou aqui, né? Aqui, né? Isso aí, isso que eu estou colocando aí, né? Aqui também, ó. Isso é o domínio da minha função, tá? É o domínio, é aquilo quando eu pego uma função qualquer, pego uma função de uma variável real, valores no Rn, né? Eu vou pegar aqui uma função. Então, domínio. Vamos falar um pouco de domínio. Tá? Dessas funções aí. Eu vou pegar aqui uma função, A contido em R, tomando valores no Rn. Ela pega um número e transforma numa ênupla, tá? Esse A aqui é o domínio. Esse A é o domínio. A gente simboliza ele assim, ó. Domínio da função alfa, tá? E pode acontecer duas situações. Pode acontecer do domínio vir especificado, né? A função é dada para você, é apresentada para você no livro, numa lista de exercício, na prova, né? Com o domínio especificado, ó. Trabalhe com essa função, mas considere t só nesse intervalo. Pronto. Então esse é o domínio, tá? Quando o domínio vem assim, pronto. O domínio está especificado, tá bom? E aí tá ótimo, né? Quando isso acontece, né? Por exemplo, aqui, olha, essa função, vamos usar outra letra aqui. Gama de t igual a cosseno t, seno t, t entre 0 e 2π, né?
Essa aqui aparece muito com esse T assim, né? Aí o domínio dessa função gama, pronto, é um intervalo fechado 0,2π. Você só pode calcular essa função nesse intervalo. Aliás, não, você pode calcular em pontos fora desse intervalo, mas não deve, né? Você pode calcular essa função em pontos fora desse intervalo, mas não deve, porque o domínio dela veio especificado daquele jeito. Ah, mas por que essa proibição já se eu posso? O que acontece é assim, às vezes essas funções, elas retratam uma situação real, né? Por exemplo, essas funções, elas são muito usadas para determinar a trajetória de uma partícula, né? E aí, por exemplo, não faz sentido você calcular. E aí, essas funções, quando elas descrevem a trajetória de uma partícula, esse t aqui, ele representa o tempo, né? E aí não faz sentido você calcular o alfa para um t negativo, não tem tempo negativo. Então, como se fosse, digamos, essa função aqui, você pode calcular essa função no t igual a menos π sobre 4, mas se ela está representando a trajetória de uma partícula, e esse t é o tempo, não faz sentido, embora você possa calcular. Então, às vezes, essa questão do domínio vir especificado, ela é fruto disso aí, porque a função está sendo usada numa situação real mesmo, que não faz sentido você calcular aquela função em elementos que estão fora daquele domínio. Mas, às vezes, a função não vem com o domínio especificado. É só apresentar, a função é apresentada para você, sem dizer qual é o domínio. A pessoa nem coloca aqui, o autor do livro, da lista de exercício, da prova, apresenta só a função e nem coloca aqui nada, né? Quando é assim, quando não é apresentado o domínio para você, você considera o maior domínio possível. O maior possível é assim, é aquele conjunto de pontos no qual é possível você calcular todas as funções componentes nele, né? Por exemplo, olha, deixa eu mostrar uma situação aqui, olha. Essa função aqui, ó, digamos que foi apresentado para vocês essa função aqui. Alfa de t é igual a raiz de t, né? 1 sobre t menos 1. E t ao cubo mais t quadrado. Essa função. E não falou nada de domínio. Não falou quem é domínio. Nem tampouco foi escrito daquele jeito ali, por exemplo, assim, tomando valores no R3, para você ver que o domínio é esse. Não, só apresentou isso aí. Considere essa função, né? Qual é o domínio que você vai escolher para ela? O maior possível. O maior possível é aquele que você pode calcular em qualquer lugar. O maior possível é aquele que você pode calcular essas três funções nesses pontos. Por exemplo, olha, vamos ver aqui. As funções componentes são essas, né? X de t igual a raiz de t, y de t igual a 1 sobre t menos 1, e z de t igual a t ao cubo mais t quadrado. Como eu disse, às vezes a gente coloca esse t aqui e às vezes não, né? Por exemplo, essa função aqui, eu posso calcular em qualquer ponto. Qualquer ponto. Então, o domínio dela, o domínio da função z, é todo o R. Esta aqui, posso calcular em qualquer ponto? Não. Onde eu não posso calcular? No 1. Então, o domínio dessa função aqui é os reais excluindo o 1. Tá? Essa aqui, só posso calcular para número não negativo. Eu não vou dizer assim que só dá para calcular para positivo. Porque quando você fala positivo, o zero não está incluído, tá? O zero, ele não é nem positivo, nem negativo, ele é neutro. Então, se você quer falar um conjunto que tem os positivos e mais o zero, você diz assim, não negativo, porque o zero está lá também, tá? Então, só dá para calcular essa função aqui nos números reais não negativos. Então, é esse conjunto aqui, ó, fechado no zero mais infinito, tá? E aí você vê o que é comum a esses três conjuntos, tá? Então, ó, o que é comum a esses três conjuntos? Aqui não tem, todo mundo está aí, né? Então, tem que ser daqui para diante. Mas não pode ter o 1. Então, tira o 1, tá?
Então, o meu domínio é do 0 ao 1, aberto no 1, e do 1 em diante. O meu domínio vai ser isso aqui, ó. Domínio da função alfa. Vai ser fechado no 0, aberto no 1, unido com aberto no 1, mais infinito. Tá? Esse é o maior possível, né? É o maior possível. Qualquer ponto que não está aí, não dá para você calcular essa função nele. Ah, o menos 1. Não dá, porque essa aqui não dá para ser calculada. Ah, mas essa aqui dá e essa aqui dá. Mas se não der essa, acabou. Entendeu? Falhou para uma, não serve para nenhuma. Tá bom? Então é isso, é assim que é o domínio. Então, o domínio desse tipo de função que a gente está estudando, pode ocorrer essas duas situações. Ele vir especificado, aí você considera aquele. Não vem especificado, você pega o maior possível. Quer dizer, quando o domínio não é especificado, né? Se você tem uma função aqui, ó, você tem uma função aqui. Está aqui uma função. Alfa de t, aí ela tem a componente x1, tem a componente x2. No caso de, tomando valores do R2, essa aqui a gente denota sempre por x, essa aqui por y, né? Se for no R3, essa aqui a gente denota por z, mas pode ser que ela seja de um xn maior. Aí é assim, tá? Então aqui são as funções componentes. Qual é o domínio da função alfa? É o domínio da função x1, interseção com o domínio da função x2, interseção com os domínios todos delas, tá? É o que é comum a todos os domínios. O que é comum, foi o que eu fiz aqui, a interseção desses três dá isso aí, tá? Ok. Domínio é isso. Imagem. Conjunto imagem desse tipo de função. Vamos ver. Aí o conjunto imagem é mais emocionante. Ó. Imagem. Ou conjunto imagem. Tá? Olha aí. Pega uma função. A alfa de A contido em R, tomando valores no Rn. Está aqui o domínio dela, né? Ela pega pontos daqui e transforma em ênuplas. O que é o conjunto imagem que a gente denota assim? É o conjunto de todas essas ênuplas. É isso, simplesmente isso. Tá? Alfa de t, pertencente ao Rn, tal que o t percorre o domínio da função. Tá? É isso que é o conjunto imagem. O que acontece com o conjunto imagem é que, quando n é 2, quando esse n é 2, ou quando esse n é 3, a gente consegue desenhar o conjunto imagem. Né? A gente consegue desenhar. Então, vamos ver algumas situações. Por exemplo, essa aqui, ó, aquela que a gente já trabalhou. Alfa de t igual a t quadrado. Né? Olha, eu não estou especificando o domínio aqui. Então, o domínio que eu vou considerar é o maior possível e é todos os reais. Né? Todos os reais. Então, o domínio dessa função aqui, todos os reais. E o conjunto imagem? O conjunto imagem dessa função são todos esses pares aí. Todos esses pares. T quadrado. Tal que o t percorre os reais, que é o domínio dela. Mas aí dá para a gente fazer aquilo, olha. Dá para a gente fazer isso aqui, assim, ó. Nesse caso aí, né, em que o n é 2. Eu vou desenhar aqui aquilo que eu já tinha feito ainda há pouco. Aqui está o R. Aqui está o domínio da minha função, que é todos os reais. Então, eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, etc. Menos 1, menos 2. E ela transforma pontos daqui em pares de números, tá? Pares de números. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, né? Aí eu vou calcular essa minha função nesses pontos aqui que eu escrevi. Tem que ver que o domínio da minha função engloba todos os pontos, não só esses.
né? Engloba aqui o menos meio, o menos 3 sobre 2, etc. Mas eu vou calcular nesses daqui para a gente ter uma ideia, né? Vejam como é a minha função, olha. É t quadrado, então ela pega o ponto, leva no próprio ponto e no quadrado desse ponto, que nem nós fizemos ainda há pouco, eu só vou fazer de novo, né? Então, alfa de menos 2, olha, é menos 2 ao quadrado, que é 4, né? Alfa de menos 1, é menos 1 ao quadrado, que é 1. Alfa de 0 é 0 ao quadrado. Alfa de 1 é 1 ao quadrado. Alfa de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Vamos representar esses pontos. Então, o alfa de menos 2, olha esse ponto aqui, onde ele vai? Onde a função transforma esse ponto em qual par, né? Ali, o menos 2, 4. Então, colocar aqui, menos 2, 1, 2, 3, 4. Né? Aqui assim, ó. Esse é o alfa de menos 2. Alfa de menos 1. Então, esse menos 2 é transformado nesse ponto. Menos 1. Menos 1, 1. Está aqui, ó. Esse é o alfa de menos 1. 0 é levado lá no 0, 0. Está aqui. 1 é levado aqui no 1. 1. Esse é o alfa de 1. 2 é levado lá no 2, 4. Então, 2, 4. Tá? Essa função ela vai descrevendo aqui uma curva que é assim, ó. Se eu for unir esses pontos, uma curva aqui, que parece que é uma parábola, né? Parece que é uma parábola. Observe o seguinte, olha. Olha, isso aqui é importante, ó. Conforme essa reta aqui, essa setinha está aqui para indicar o sentido da reta. Então, esse sentido aqui quer dizer que quando eu parto de um ponto e vou para outro acima dele, é maior que ele, é o sentido crescente da reta. Então, conforme eu andei no sentido crescente da reta, os pontos do meu conjunto imagem, eles foram andando nesse sentido, ó. Eles foram andando assim, ó. Para indicar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma setinha aqui, ó. Tá? Essa setinha aqui, a gente vai se referir a ela como sendo a indicadora do sentido de percurso do conjunto imagem. Tá? Esse desenho, olha, pensem bem, o conjunto imagem é o conjunto de pares de pontos. Conjunto de pares. O desenho do conjunto imagem, a gente vai chamar de trajetória. Trajetória da função, tá? Esse é o sentido de percurso da trajetória da função. Tá bom? Tá ok. É algo parecido com isso aqui, olha. O que eu quero passar a ideia. Poxa. Ó, eu quero passar essa ideia aqui, ó. Tá aqui, tá? É como se fosse assim, ó. Olhem para essa figura, ó. Cadê? É como se fosse uma partícula descrevendo uma trajetória e andando nesse sentido, entendeu? É por isso que essas funções são usadas para descrever trajetória de partículas, tá? É isso. O sentido de percurso indica isso, tá? E observem uma coisa aqui nessa função, observem o seguinte, olha, nesse nosso exemplo ainda. Quais são as funções componentes dela? O x é t, o y é t quadrado. Essas são as funções componentes. E o t percorre todos os reais, tá? Se você pegar esse t aqui, o t não vale x, pega o valor do t, que é x, e substitui aqui. Você vai encontrar y igual a x quadrado, que é a parábola, né? Conforme esse x varia aqui, conforme esse x percorre todos os reais, os pontos que satisfazem isso aqui
forma uma parábola. Então, essa é uma maneira de você tentar ver de antemão qual é a trajetória da função, qual é o desenho do conjunto imagem. Entenderam? Agora, essa regra não é geral, não, porque para cada função você tem que dar um jeito diferente para as funções, a partir das funções componentes, tentar enxergar qual é o desenho do conjunto imagem, qual é a trajetória da função. Por exemplo, olha, vamos pegar uma outra aqui, Olha, uma coisa que vocês têm que atentar para essa figura aqui, essa função, a gente vai trabalhar muito com ela, né? Ela vai ser exemplo para várias coisas. A trajetória dela é uma parábola, está aqui. Mas pensem que isso aqui é só um pedaço da parábola, tá? A parábola é uma curva ilimitada. Ela vai embora aqui, passa desse teto, aquela conversa, né? Passa desse teto, passa da atmosfera, tá bom? Isso é só um pedaço dela. E olha só, vejam que o desenho da imagem dessa função, que a gente está chamando de trajetória, é uma curva, né? Por isso que esse assunto é também chamado de curvas, né? Em vez de função de uma variável real a valores no Rn, a gente chama para esse assunto de curvas também, por causa que a imagem dessas funções, em geral, são curvas, mas nem sempre. Pode ser que seja uma reta, né? Pode ser que seja um ponto, se for a função constante, né? Tá? Por sinal, olha só aqui. Ó, vamos ver um exemplo aqui, peraí. Não. Deixa eu achar uma aqui. Aqui, ó. Mais um exemplo, esse aqui, ó. Alfa de t. Põe aqui a figura. Ali, ó, aquele exemplo lá. Alfa de t igual a 4t mais 2, t mais 3. Tá? Tá bom, tá ok, obrigado. Esse aqui é mais um exemplo de uma função dessas, né? Função de uma variável real a valores do R2 aí no caso. Observem também, não estou especificando o domínio, então eu olho, onde eu posso calcular essa função aqui? Em todos os reais. Essa aqui também em todos os reais. Então o domínio dessa função, todos os reais. Tá? E aí eu me pergunto a imagem, qual é a imagem dela, né? Qual é a imagem dela? A imagem dela é o conjunto de todos esses pontos. Mas qual é o desenho da imagem? Qual é a trajetória dessa função, né? Como eu disse, você pode proceder de muitas maneiras. Uma das maneiras é assim, olha, você pega essa função aqui e escreve essa função desse jeito aqui, ó. Essa função aqui, ela pode ser escrita assim. 2 mais 3, 2,3, um par ordenado, 2, 3, mais 4t, t. Isso é igual a isso. Se você somar aqui, olha, 2 mais 4t, está aqui, 2 mais 4t. 3 mais t, ó, 3 mais t, tá? E além disso, você pode fazer assim, 2, 3 mais esse t aqui, escrever dessa maneira. Tá? O que é isso aqui? Se eu escrevesse aqui xy igual a isso, o que é isso? Equação vetorial da reta, que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. Então, esse é o conjunto imagem da minha função, tá? Esse é o conjunto imagem. Uma outra forma de você proceder é você escrever x igual a isso, que nem lá, x igual a isso, 4t mais 2, e y igual a t mais 3. E aí você vai ver que isso aqui são as equações paramétricas de uma reta. Você pode isolar o t e comparar, obter a equação simétrica, obter a equação geral, obter a equação reduzida, e aí você vai ver que é uma reta mesmo, né? O y em função de x, que nem nós encontramos aqui, o y em função de x, e aí você vê que é uma reta mesmo. Então, uma outra maneira de você ver também. Então, essa função aí, olha, o que acontece com ela? O que acontece com ela?
ela, tal como esta que nós vimos aqui, ela está aqui, o domínio dela é todos os reais. Eu tenho aqui o 0, 1, o 2, menos 1, menos 2. Ela transforma pontos daqui em pontos que estão sobre uma reta, né? Sobre uma reta. Y, X, tá? Qual é a reta? A reta que passa pelo ponto 2, 3, né? Então, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Tá? Esse é o ponto 2, 3. E tem a direção do vetor 4, 1. Então, 3, 4, 1. Então, ela tem a direção deste vetor aqui, tá? Então, é esta reta aqui, assim, ó. É uma reta aqui, assim. Né? Tá bom? É isso. Ó. Se eu calcular a imagem dessa função em alguns pontos, ó. Alfa de 0, quanto é alfa de 0? Põe 0 aqui, ó. 0 no lugar do t aqui vai dar 2. E 0 aqui vai dar 3. Então, o 0 aqui, o 0 é levado no ponto 2, 3. Esse aqui, ó. Esse é o alfa de 0. Alfa de 1. Põe 1 aqui, ó. 4 mais 2 vai dar 6. Põe 1 aqui. 1 mais 3 vai dar 4. Então, o 1 aqui é levado no 6, 4. 4, 5, 6, 6, 4 aqui. Esse é o ponto alfa de 1. Alfa de 2. Alfa de 2. Põe 2 aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Põe 2 aqui. 2 mais 3, 5. Tá? Então, o 2 é levado no 10, 5. Então, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Prolongar aqui. Né? 5. Esse é o alfa de 2. Tá? O sentido de percurso, qual é? Conforme eu ando aqui, ó, 1, 2, 0, 1, 2, eu vou andando aqui, ó. O sentido de percurso é este. O sentido de percurso vai ser importante para a gente quando a gente for estudar vetor tangente. O vetor tangente, a curva, ele tem que estar de acordo com o sentido de percurso da curva, tá? Então está aí a trajetória desta função aqui, tá? Com o seu sentido de percurso, tá bom? Outra. Mais uma que aparece muito também. Parece muito. Esta aqui. Alfa de t igual a cosseno t, seno t. E aí eu vou especificar o domínio, tá? Vou especificar o domínio. Eu quero essa função só nesse intervalo aqui. Um caso de domínio especificado, né? Qual seria a trajetória dessa função, né? O que vocês acham que é a trajetória dessa função? Olha aí, vamos proceder assim, eu vou pegar as funções componentes, x e y. Então, o x é cosseno t, o y é seno t. Essas são as funções componentes. A partir daqui, eu gostaria de ter uma ideia de como é a trajetória, tá? Então, eu vou, para ter essa ideia, eu vou elevar ao quadrado, ambos os membros aqui. Vai ficar x ao quadrado igual a cosseno ao quadrado de t. E aqui vai ficar y ao quadrado igual a seno ao quadrado de t. E agora eu vou somar membro a membro. Vai ficar x ao quadrado igual a y ao quadrado.
e aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a quanto? Quanto? 1. Pronto. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É a circunferência de centro na origem e raio 1, né? É essa trajetória, porque quando o t percorre aqui esse intervalo, o x percorre o intervalo menos 1, 1. Quando o x percorre menos 1, 1 aqui, isso dá a circunferência de centro na origem e raio 1, tá? Então é um jeito de você ver qual é a trajetória. Você pode pensar assim, mas por que está fazendo assim? Levando ao quadrado, somando membro a membro, nos exemplos anteriores não fez dessa maneira. Mas é o que eu falei, para cada função você dá seu jeito, entendeu? Não tem um processo geral para todos. O processo geral, sabe qual é o processo geral que daria? É você pegar um monte de ponto e sair calculando. E vai juntando lá no desenho. E aí dá para ver. Né? Mas isso só um computador, né? Só um computador, tá bom? Então, às vezes nem assim dá certo. Então, para cada uma você tem um jeito, tá? Então, olha só. Para essa função aí, para essa função, eu estou nessa situação aqui, ó. Eu estou nessa situação aqui. Aqui está o meu domínio, que é o intervalo 0, 2π, intervalo fechado, 0, 2π, né? Então, vou pegar aqui alguns arcos notáveis aqui. Bem aqui na metade está o π. Aqui na metade está o π sobre 2. Aqui nessa metade está o 3π sobre 2. Aqui nessa metade está o π sobre 4. São alguns pontos aí, né? A minha função ela vai pegar esses pontos e vai transformar esses pontos nos pontos que estão sobre a circunferência de centro na origem e raio 1, mais ou menos. Não é assim, né? Por exemplo, olha, por exemplo. Está aqui a minha função. Minha função é essa, ó. Não esquece a minha função. Tá? Olha, pessoal, é importante aqui vocês saberem nessa matéria, não só nessa parte da matéria, mas lá quando eu estiver estudando integral, tal, derivada, vocês saberem calcular o seno e o cosseno dos arcos notáveis, tá? Seno dos múltiplos de π sobre 6, seno dos múltiplos de π sobre 4, cosseno também, tá? Então aí, ó, vamos lá. Então aqui vai ficar alfa de 0 é cosseno de 0, que é 1, seno de 0, que é 0. Alfa de π sobre 4 é cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Alfa de π é cosseno de π, que é menos 1, seno de π, que é 0. Alfa de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Alfa de 2π. Cosseno de 2π, 1. Seno de 2π, 0. Observem que o 0 e o 2π deram iguais, né? 1, 0 e 1, 0, né? Isso pelo seguinte, olha, ocorre o seguinte. O 0, que está aqui, é elevado no 1, 0, que é bem aqui, ó. 1, 0, esse é o alfa de 0. O π sobre 4 é elevado no raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Esse ponto, a abscissa e a ordenada são iguais. É um ponto que está sob a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. É um ponto aqui, ó. Esse é o alfa de π sobre 4. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Alfa de π, o π é elevado no... Eu não calculei o π sobre 2, né? Podia ter calculado o π sobre 2. Vamos calcular o π sobre 2? Alfa de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. Π sobre 2, ó. Está bem aqui, ó.
Esse é o alfa de π sobre 2. Alfa de π, menos 1, 0, está aqui, ó. Alfa de π. 3π sobre 2, 0 menos 1. E alfa de 2π dá de novo aqui esse, ó. Esses dois são iguais. Tá? O que não é surpreendente, que seno e cosseno é periódico, né? Tá? Então, essa aqui é a trajetória dessa função, é o desenho do conjunto imagem. Observem que conforme eu ando no sentido crescente da reta, os pontos vão andando aqui nesse sentido, assim, ó, desse jeito aqui. Então, esse é o sentido de percurso, tá? Olha, alfa de t igual a... Olha esse exemplo aqui, olha esse exemplo, olha esse exemplo. 2 cosseno t, 2 seno t. 2 seno t. O que vocês acham que é a trajetória dessa? O que vocês acham? Bora fazer que nem aquele lá, bora fazer, ó. Vamos pegar as funções componentes. 2 cosseno t, 2 seno t. Vou levar ao quadrado ambos os membros. X ao quadrado igual, esse aqui ao quadrado, 4 cosseno ao quadrado de t. Aqui, y ao quadrado igual a 4 seno ao quadrado de t. Vou somar membro a membro. Primeiro membro vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui vai ficar 4 cosseno ao quadrado de t, mais 4 seno ao quadrado de t. Esse 4 eu vou pôr em evidência. Isso aqui dá 1, que dá 4. Então, dá isso aqui, ó. Isso aqui é o quê, pessoal? É o que isso aí? É a circunferência de centro da origem e raio igual a 4, né? É? Raio igual a quanto? 2, né? 2. Tem que ser isso. O raio aparece ao quadrado aqui, então o raio é a raiz disso aqui, tá? Então é a circunferência de centro da origem, raio 2. 2. 2. Entenderam? Raio, essa aqui não era a circunferência de centro da origem, raio 1, porque tinha um 1 aqui, que só que a gente não coloca, entendeu? É isso, tá? Olha, se eu perguntar para vocês aqui agora, se alguém não responder, qual é essa aqui, ó? Qual é a trajetória dessa aqui? Circunferência de centro na origem, raio 3. Se eu fizer esse negócio aqui, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, né? 9. De um modo geral, pessoal, se eu pegar um número real positivo, né? E eu se eu considerar essa função aqui, A. Isso aqui, a trajetória dessa função é a circunferência de centro da origem e raio A. Tá bom? Tá ok. Agora, presta atenção. O que vocês acham que vai dar essa aqui, olha? O que vocês acham que vai dar essa? Alfa de t igual a cosseno t, seno t. Se eu colocasse um 2 aqui e um 2 aqui, seria a circunferência de centro na origem, raio 2. Se eu colocasse um 3 aqui, seria a circunferência de centro na origem, raio 3. Mas eu vou colocar uma grandeza que vai aumentando. Eu vou colocar t. T, um número real, tá? T aqui é maior ou igual que 0 e mais infinito. Tá? Imagina isso aqui, imagina isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma circunferência, só que o raio vai aumentando. Vai dar o que isso aí? Uma espiral,
uma espiral. O cosseno seno vai fazer girar. Só que vai girando e vai aumentando, entendeu? Se você for calcular, você vai ver, ó. Alfa de zero. Alfa de zero, pessoal, vai ser assim, ó. 0 cosseno 0, 0 seno 0. Então, 0 vezes 1, 0 vezes 0, vai dar 0, 0. Ela começa na origem. Começa, eu digo começa porque é a extremidade do domínio. Agora, se eu pegar alfa de π sobre 2, por exemplo, vai ficar π sobre 2 cosseno de π sobre 2, π sobre 2 seno de π sobre 2. Isso vai dar o quê? Olha, cosseno de π sobre 2 é 0, vai dar 0. Seno de π sobre 2 é 1, então vai dar π sobre 2. Tá? Mais um ainda, mais um. Alfa de π vai dar quanto? Vai dar π cosseno π. E vai dar π seno π. No lugar do t eu estou colocando π. Olha, cosseno π é menos 1. Então vai dar menos π. E seno π é 0. Então π vezes 0 é 0. Tá? Vai dar isso aí. Tá bom esses daí, só para a gente ter uma ideia. Então vai acontecer o seguinte, olha. Guardem essas funções, tá, pessoal? E as trajetórias delas que a gente vai usar futuramente, tá? Tudo que a gente vê aqui é usado no futuro. Então não vá aprender e esquecer, tá? Ó, então aqui, ó, eu estou nesse domínio aqui, 0, aí eu peguei quem? O π sobre 2, eu peguei o π, né? O meu domínio está aqui, ó. O meu domínio está aqui. Então aqui está o x, aqui está o y. O 0 é levado aqui, no 0, 0, tá? O π sobre 2, ele foi ser levado no 0 π sobre 2, bem aqui, ó. Então esse tamanho aqui é π sobre 2. O π foi levado no menos π, olha, o π é o dobro desse tamanho, só que menos π no eixo x. Então esse tamanho aqui você vai dobrar. Menos π. Ela sai daqui, passa aqui. Se você calcular no 3π sobre 2, vai dar um ponto bem aqui, ó. Depois um bem aqui. Ela vai fazer essa curva, ela faz uma coisa assim, ó. É uma espiral, mas ela vai abrindo muito rapidamente. Entendeu? Ela vai... É uma espiral, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Na próxima aula eu mostro, tá bom? Tá bom por hoje, obrigado. Eu estou testando, eu falei que eu estava testando esse negócio aí. Próxima aula eu mostro.